Olá pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje, na nossa Escola Bíblica Dominical, estudaremos o Evangelho de João, capítulo 5, versículo do 30 ao 47. Vamos orar para começar o nosso estudo. Amado Deus, te agradecemos, ó Pai, por cada vida, Senhor, que assistirá a esse vídeo. Que o Senhor possa estar abençoando cada uma delas, que o Senhor seja presente na vida delas e que elas sintam o teu amor, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, aleluia. Amados irmãos, abram suas Bíblias, por gentileza, no Evangelho de João, capítulo 5, versículo do 30 ao 47, e acompanhe a leitura comigo. Vamos lá? Diz assim: por mim mesmo nada posso fazer, eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Se testifico acerca de mim mesmo, o meu testemunho não é válido. Há outro que testemunha em meu favor, e sei que o seu testemunho a meu respeito é válido. Vocês enviaram representantes a João, e ele testemunhou da verdade. Não que eu busque testemunho humano, mas menciono isso para que vocês sejam salvos. João era uma candeia que queimava e irradiava luz, e durante certo tempo vocês quiseram alegrar-se com a sua luz. Eu tenho um testemunho maior que o de João, a própria obra que o Pai me deu para concluir e que estou realizando, testemunha que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma, nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que ele enviou. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Eu não aceito glória dos homens, mas conheço vocês. Sei que vocês não têm o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me aceitaram. Mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Como vocês podem crer se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? Contudo, não pensem que eu os acusarei perante o Pai. Quem os acusa é Moisés, em quem estão as suas esperanças. Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Amados irmãos, a nação de Israel, ela foi chamada por Deus para ser luz às outras nações, para que as outras nações conhecessem o Deus único. Mas, em vez disso, ela criou uma religião legalista, uma religião que excluía as pessoas, uma religião que aprisionava as pessoas, uma religião que botava carga pesada sobre as pessoas, atormentava as pessoas. E Jesus veio para quebrar isso. Jesus veio para ser luz a todo mundo. Ele é a luz do mundo. E Jesus veio para quebrar essa religiosidade e nos ensinar para ser o caminho que leva a Deus. E esse texto traz declarações onde Jesus está combatendo esse sistema religioso. Esse diálogo dele é justamente com os religiosos da época, as pessoas que entendiam da palavra de Deus, que tinham o Antigo Testamento como seu livro de regra, fé e prática. Nesse primeiro versículo, versículo 30, quando ele diz, por mim mesmo nada posso fazer, é porque as pessoas daquela época, como hoje também nas nossas igrejas,
Nós não podemos fazer nada sem autorização dos nossos líderes. Naquela época também era assim. As pessoas não podiam fazer o que queriam, elas tinham que ter autorização dos líderes daquela época, dos líderes religiosos. Então Jesus estava pregando, mas não tinha autorização dos líderes religiosos. A única autorização que Jesus tinha era do próprio Deus. E aqui ele diz isso, olha, por mim mesmo eu não posso fazer nada, mas eu tenho autorização sim, eu tenho autorização do Pai, que ele me deu esta obra para eu fazer. E a ele eu presto conta. Eu tenho uma procuração do meu Pai para fazer essas obras. Então Jesus diz isso aqui, ele explica dessa forma. Quando ele fala, eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, é porque ele ouve do Pai o julgamento nasce lá nos céus, no coração de Deus, e não tem como ter erro no julgamento. Ele julga conforme ouve, e a vontade dele é fazer a vontade do Pai. Ele não tem uma vontade própria de estar em rivalidade com o Pai. Ele está fazendo aquilo que o Pai quer, agradando ao Pai. Essa é a explicação do versículo 30. Vamos para o versículo 31. Se testifico acerca de mim mesmo, o meu testemunho não é válido. Por que Jesus diz isso? Jesus diz isso porque o testemunho de uma pessoa só não tinha validade para os judeus. Tinha que ser 2 ou 3 pessoas, inclusive para crimes cometidos. Hoje não é diferente. Quando nós assinamos um contrato, tem que ter assinatura de 2 testemunhas a respeito do contrato. Crime também, tem que ter testemunhas que tenham visto o crime para corroborar, para poder a aplicação da lei, haver aplicação da lei. Naquela época também era assim. Tem um versículo do Antigo Testamento, um texto do Antigo Testamento que explica essa situação, que se encontra em Deuteronômio, capítulo 17, versículo 6. Diz assim, por boca de 2 testemunhas ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Por boca de uma só testemunha não morrerá. Então, em se tratando de coisas legais, que era o que Cristo estava tratando aqui, uma só testemunha não tinha validade. Mas eu vou mais além, vou trazer outro texto para vocês, que explica muito bem o que Cristo está dizendo, que ele e o Pai estão juntos e há vários testemunhos. Jesus testemunha a seu próprio favor, o Pai testemunha a seu próprio favor e o Espírito Santo testemunha em seu próprio favor, as obras que ele faz testemunham, o João Batista testemunha e a própria palavra de Deus também testemunha a favor de Jesus. Nós vamos ver isso aqui durante toda a leitura. Vejam aí no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 14 ao 19. Respondeu Jesus e disse-lhes, ainda que eu testifico de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois, onde está teu Pai? Jesus respondeu, não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Então, aí eu espero que esteja bem explicado o versículo 31. Vamos para o versículo 32. O versículo 32 diz assim, há outro que testemunha em meu favor, e sei que o seu testemunho a meu respeito é válido. Aqui ele está falando do Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. A Santíssima Trindade estava na criação. E aqui ele está falando de Deus Pai. O versículo 32 eu reservei para vocês o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo do 9 ao 11, que fala dos céus abertos no batismo de Jesus. Diz assim, e aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galiléia, foi batizado por João no Jordão.
E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que como pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia, aí o próprio Deus dá testemunho do seu Filho, diz assim, Tu és o meu Filho amado em quem me comprazo. Depois disso, Jesus começou a sua obra de salvação, a sua obra de redenção da humanidade, de reconciliação com Deus. E começou a praticar todo tipo de milagre naquela época. Isso aí foi o início da sua obra. Ao finalizar sua obra, ele diz assim, no Evangelho de João, também, capítulo 16, versículo do 13 ao 15. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vos-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vos-lo há de anunciar. Então o Espírito Santo receberá do que é de Cristo e nos irá anunciar. Aleluia, glórias a Deus. Vamos para o versículo 33. Vocês enviaram representantes a João e ele testemunhou da verdade. Não que eu busque testemunho humano, mas menciono isso para que vocês sejam salvos. Quer dizer, João testemunhou da verdade a respeito de Jesus, a respeito da luz. Esse é o versículo 33. Vamos lá, diz assim, João, capítulo 1, versículo do 6 ao 8. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, que era Jesus, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Glórias a Deus. O versículo 19 ao 34 diz assim, do mesmo Evangelho de João. E esse é o meu testemunho, e esse é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem, quem és tu? E confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe, então que? És tu Elias? E disse, não sou. És tu profeta? E respondeu, não. Disseram-lhe, pois quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram, que dizes de ti mesmo? Disse, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus, pessoas zelosas pela lei. E perguntaram-lhe e disseram-lhe, por que batizas, pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes, dizendo, eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca. Estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse, após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E eu não conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou, dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. E eu não conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Então, João aqui dá testemunho de que Jesus é o Filho de Deus. Vamos lá para o versículo 34. Versículo 34 diz assim, não que eu busque testemunho humano, mas menciono isso para que vocês sejam salvos. Jesus não precisaria de testemunho humano, mas citou o testemunho de João. Mas por amor àquelas pessoas, para que elas fossem salvas. Mas elas não compreenderam isso. Vamos para o 35. João era uma candeia que queimava e irradiava a luz, e durante certo tempo vocês quiseram alegrar-se com a sua luz. Imagine, até os religiosos, por um tempo, quiseram se alegrar com a luz de João,
João chegou lá com uma candeia para iluminar eles. Vamos trazer para os dias atuais. Quando falta energia na sua casa, que você pega uma vela ou uma lanterna, aquele filetezinho de luz, você enxerga bem clarinho, mas já lhe traz uma esperança. Porém, quando volta a energia que clareia tudo, você dá glórias a Deus. Essa luz que clareia tudo é Jesus. Então, um simbolismo bem simples aí para que você venha entender. Amém? Glórias a Deus. E em referente a João, eles se alegraram por um tempo, mas quando João começou a mostrar que tinham que se arrepender, deixar aquela vida de pecado para trás, eles se entristeceram porque não queriam deixar de viver uma vida de pecados, de hipocrisia, e se afastaram de João. Vamos para o versículo 36. Eu tenho um testemunho maior que o de João, a própria obra que o Pai me deu para concluir, e que estou realizando, testemunha que o Pai me enviou. Meus irmãos, Jesus curava cego, fazia cego enxergar, surdo ouvir, fazia mudo falar, fazia paralítico andar, fazia leproso ficar curado, ressuscitava pessoas, né? Ele diz que vai fazer obras maiores ainda, ressuscitar pessoas, inclusive depois de vários dias mortos, que o corpo já fedia, já estava fedendo. E essas obras testificavam em favor de Jesus, mostravam que o Pai o tinha enviado, que ele era o Filho de Deus. É muito linda a palavra de Deus, não é isso? 37 agora. E o Pai que me enviou, ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma. Nós vimos lá a voz de Deus dizendo: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, Deus já havia dado testemunho de Cristo, declarado isso. Mas eu trouxe aqui, versículo 37, eu trouxe duas passagens. Vamos lá, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18. Diz assim: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. Amém? Glórias a Deus. Versículo 38. Nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que ele enviou. Aí vai uma pergunta. A palavra de Deus não habita neles porque eles não creem em Jesus. Será que tem como nós dissermos assim? Se você disser que você crê em Deus, mas não crê em Jesus como sendo filho de Deus, que tenha vindo esse mundo em carne e osso, que sofreu pelos seus pecados, que está aí para dar vida eterna a você, dar salvação, dar vida em abundância, será que nós estamos de acordo com a vontade de Deus? Tem pessoas que agem assim, não, olha, eu creio em Deus, mas eu acho que Jesus foi uma pessoa boa naquela época, mas eu não creio que ele tenha harmonia, que ele seja o Filho de Deus, que eles sejam um só, que eles estejam compartilhando tudo. Eu não creio dessa forma. Será que essas pessoas estão no caminho correto? Essa é uma pergunta que fica aí para vocês pesquisarem na Bíblia. Claro que não, não estão no caminho correto. Não estão no caminho correto. Veja só, eu separei aqui também textos bíblicos para comprovar isso. Em 1 João, versículo 2 ao 23, diz assim: Qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho, tem também o Pai. No 1 João, capítulo 5, versículo do 11 ao 12, diz assim: E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Só em Jesus tem a vida eterna. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Entenderam agora? Vamos lá para o versículo 39. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Aqueles religiosos, eles viviam estudando as Escrituras, examinando as Escrituras.
Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu conheço vários ateus que leem a Bíblia frequentemente, mas eles nunca tiveram um encontro com Cristo. Não adianta você examinar as Escrituras se você não enxergar o Cristo nas Escrituras. Essa é a finalidade da palavra de Deus, é que você tenha um encontro com Cristo. Na verdade, o ser humano, ele está perdido. Cristo vai achá-lo. E esse encontro com Cristo você encontra nas Escrituras, porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E você aumenta a sua fé de glória em glória, de fé em fé, e aí você encontra Jesus Cristo através desta palavra, da pregação da palavra. Só há conversão através da pregação da palavra. Amém? Vamos passar adiante. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Nós lemos o texto em 1 João que só em Jesus há vida. E eles não queriam ir a Jesus para ter vida. Eles queriam viver no sistema religioso deles. Vamos passar adiante para o 41. Eu não aceito glórias dos homens. Por que Jesus diz isso? Aqueles homens, meus irmãos, eles viviam aceitando glórias de homens. Eles viviam jejuando e mostrando às pessoas que estavam jejuando para olharem assim, olha como esse homem jejuma, que coisa linda, ele é um homem santo, é um homem que teme a Deus. Eles oravam nas esquinas e nas sinagogas, eloquentemente, para que as pessoas olhassem assim, olha como ele é, para que admirassem, para que venerassem. Eles, quando davam esmolas, eles davam de forma que as pessoas vissem, para poder olharem para ele e bajularem esses religiosos. Então, desta forma, está errado. Eles gostavam das honras que os homens davam a eles. O 42 diz assim, mas conheço vocês, sei que vocês não têm o amor de Deus. Como as pessoas podem ter o amor de Deus se não amam o seu irmão, se não amam o seu próximo, se não tem compaixão por ele, se não tem misericórdia da vida dele? Não tem como você ter o amor de Deus se você não amar o seu irmão. Deixa eu pegar um versículo para mostrar a vocês. Tá aqui o versículo 42, tem assim. Eu separei o texto de 1 João, capítulo 4, versículo do 7 ao 9. Diz assim, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Imagine aquelas pessoas, quando Jesus diz que eles não têm o amor de Deus, porque eles estavam mais preocupados que Jesus estava curando no sábado, mas não tinham misericórdia das pessoas. Estavam atormentadas, estavam paralíticas, mas Jesus curou no sábado, você quebrou o sábado. Todo o problema deles era esse. Vamos passar adiante. Vamos para o versículo 43. Eu vim em nome de meu Pai, vocês não me aceitaram, mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Imagine, não aceitou o Filho de Deus, mas outro vindo em seu próprio nome, olha, eu sou um profeta, eu sou aquilo outro, e não comprovavam nada. Mesmo assim, eles aceitavam, porque eles olhavam a aparência, e Cristo não era de aparência bela, aparência formosa. Então, para eles, Cristo não tinha o que dar a eles na imagem deles. Não tinha pompa, não era um rei, então para eles não interessava a mensagem de Cristo. Vamos ver o 44 agora. Como vocês podem crer se aceitam glórias uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? Aquela questão das esmolas, da oração e do jejum. Quando você faz em secreto, teu Pai que vem em secreto, ele vai te abençoar, vai te honrar em público. E aquelas pessoas não faziam desta forma, faziam em público e não eram honrados, porque eles não buscavam a glória de Deus. Eles não buscavam ser glorificados por Deus, eles buscavam ser reconhecidos e glorificados por homens. Vamos passar adiante, 45, versículo 45. Contudo, não pensem que os acusarei perante o Pai. Quem os acusa é Moisés, em quem estão suas esperanças. 46 diz assim,
Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. 47. Visto, porém, que não creram no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Aqui é num sentido só. Se eles tinham os escritos de Moisés e não enxergaram Cristo nos escritos de Moisés, e eles tinham ali como a lei deles, como é que eles iam aceitar a palavra de Cristo? Mas o próprio Moisés escreveu sobre Cristo. Então, eles estavam longe de enxergar Cristo, porque eles estavam vivendo na hipocrisia, numa religiosidade morta. Meus irmãos, finalizando a nossa leitura e o nosso estudo, que Deus os abençoe grandemente e ricamente. Que vocês tenham um dia de paz, que Deus mostre a vocês a Cristo, para que vocês tenham vida abundante e a vida eterna. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus, aleluia.